Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta que Yitzhak, ele gostou do Esav, Vayoav Yitzhak et Esav ketzayid bepiv. Yitzhak gostava do Esav porque a expressão da Torá é caça na sua boca. E a primeira explicação para isso, pela história que acontece entre eles, que o Yitzhak ele pede para Esav ir caçar algum animal, preparar a comida para ele, e ele vai dar para ele todas as bênçãos. Aparentemente, por causa da continuação da história, dá para pensar que é realmente isso, que o Esav ele era um bom caçador, e o Yitzhak era velhinho e ele não chegava e não tinha como comer a não ser dessa maneira, aparentemente. Só que aí nós nos aprofundamos um pouquinho. A diferença entre Yitzhak e o mundo inteiro na época dele é que ele era o grande tzadik com o Ruach HaKodesh. Ele estava num nível espiritual elevadíssimo, ele via coisas que ninguém via. E no caso dele não tem como subornar, não tem como falar, olha, sabe o que? Tipo, como está escrito no Pirkei Avot está escrito, faça um rabino e compre um amigo. Quer dizer, o amigo tem como comprar, mas o rabino não tem como comprar, o rabino você tem que fazer. Ou seja, tem gente que está num nível que se dá um presentinho, mais um presentinho, mais um presentinho, aí ele já fica seu amigo. Então, porque a base recomenda, compre um amigo. Quer dizer, se quer que alguém fique seu amigo, dá um presentinho para ele. Agora o rabino já está num nível que ele já está acima disso. Ele vai ficar seu amigo não por causa do presentinho. Para o rabino, ele vai ficar seu amigo sem o presentinho. Não precisa gastar dinheiro com presentinho. E então, na prática, o Yitzhak, ele estava num nível que não tinha como comprar ele. Se ele gostava de alguém, ele gostava de alguém por motivos espirituais, não por motivos que essa pessoa está dando presentinho para ele. Se até um rabino que não é um tzadik, que é uma pessoa que estudou Torá, que é uma pessoa que sabe Torá, mas que não está no nível espiritual elevado, já não tem como comprar. Então, quanto mais alguém que era o maior tzadik da geração dele, como o Yitzhak. Então, o que quer dizer caça na sua boca? Se não está se tratando aqui de um suborno, se não é um presentinho que o Esav está dando para comprar o pai. E aí a gente vai para duas explicações mais profundas. A primeira explicação é o assunto da Sefirah. O Yitzhak, ele era Gvurah. Ele era a Gevurah de Atzilut nesse mundo aqui embaixo. Então, o Esav também era Gevurah, só que o Esav, ele já era Gevurah da Sitra Achara. Como tem 10 Sefirot lá em cima, no lado puro, essas Sefirot, elas caem até o lado impuro. Então, no lado impuro também tem 10 Sefirot. E o Esav, ele era a Gvurah da Klippah, a Gvurah do lado impuro. Só que o Yitzhak, ele tinha a experiência do Ishmael. O Ishmael fez tshuva. O Ishmael era, Avraham Avinu era Chesed, a Sefirah chamada de Chesed no mundo de Atzilut. O Ishmael era Chesed da Klippah, era Chesed lá do lado impuro. E no final o Ishmael fez tshuva, o Ishmael voltou para o bom caminho. Então o Yitzhak, ele imaginava, ele tinha esperança também que o Esav voltasse para o bom caminho. E qual era a base dessa esperança? Aí a gente entra nessa palavra que tzayid bepiv, que caça na sua boca.
Diz o Rav Moshe Weber, um grande tzadik que vivia em Jerusalém, na época que eu fui estudar lá em Israel, anos 70, 80, o Rav Moshe Weber me falou pessoalmente que tzait bepiv, que o Yitzhak, com o Ruach HaKodesh dele, por causa do nível espiritual tão elevado dele, ele viu que dentro da boca do Esav, ou seja, o lobo espiritual que era o Esav, mas dentro da boca dele tinha almas dos maiores tzadikim do mundo, queriam sair do Esav, que era o Rabi Akiva, que era o Rabi Meir Balanés, que eram grandes almas, que eles eram filhos de pessoas que se converteram ao judaísmo, que vieram desse povo do Esav. Por causa disso, o Yitzhak, ele gostava do Esav, que dentro da boca do lobo, vamos dizer assim, tinham essas almas desses tzadikim tão grandes, que eram o Rabi Akiva, o Rabi Meir Balanés, Onkelos e vários outros que se converteram ao judaísmo, que saíram do Esav, que ou eles próprios se converteram, ou os pais. E nós vamos agora para um exemplo que muito, muito, muito interessante. Rabi Meir Balanés, a Gemara nos conta que os romanos mandaram um general para destruir Jerusalém. Esse general se chamava Neron Caesar. A palavra Caesar não é usada só para imperador, pode ser para alguém Caesar, pode ser vice-imperador. Esse Neron Caesar não é o Nero que tocou fogo em Roma, ele era um general romano que veio destruir Jerusalém. E na hora que ele chega para destruir Jerusalém está cercada, ele tem todo um ritual de adivinhação dele. Ele dá uma flechada para o norte, a flechada cai em Jerusalém. Ele dá uma flechada para o sul, a flecha cai em Jerusalém. Ele dá uma flechada para o leste, a flecha cai em Jerusalém. Ele dá uma flechada para o oeste, a flecha cai em Jerusalém. Aí ele se atrapalhou. Aí ele falou, agora já o sistema de adivinhação dele não deu certo. Tipo assim, você pega... a gente é proibido para nós assunto de mapa astral, assim, horóscopo. Então a gente não vai pedir para fazer um mapa astral para a gente. Mas imagina, a pessoa já fez um mapa astral, fez lá no... e está escrito lá, todo mundo que nasceu entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, um dia ele morre. Então, era uma coisa assim, tipo, Neron que você falou, agora, o que está acontecendo? Ele não consegue agora trabalhar dessa maneira. Aí ele, como a gente sabe que o que ele estava fazendo era um assunto de adivinhação, ele não estava medindo a direção do vento para ver por onde atacar. Como a gente sabe que era um assunto de adivinhação, porque depois a história continua que ele pergunta, ele fala, o sistema dele não deu certo, ele pergunta como os judeus conseguem adivinhar alguma coisa, o que vai acontecer, fazer uma previsão espiritual, previsão do tempo espiritual. Aí falaram para ele, olha, os judeus, eles perguntam para uma criança pequena o que ele estudou. A criança estudou um monte de coisas, mas é uma criança que está estudando Torá no Heider, né? Então a criança estudou um monte de assuntos, mas vai ter uma coisa que ele vai se lembrar. Essa coisa que ele vai se lembrar, a gente vê que por divina providência a criança se lembrou disso, porque isso precisava chegar até você. Então ele falou, então vamos continuar, o meu sistema aqui da flechada não deu certo, então traz uma criança judia, eu vou perguntar para ele o que ele estudou hoje. Foram lá na porta da escola, trouxeram para ele uma criança, e ele pergunta para a criança, o que você estudou hoje? Aí a criança fala um versículo, e o versículo diz, eu vou dar minha vingança para Edom por causa do meu povo Israel.
E o Neron Keisar, ele fala, pera, então quer dizer que Hashem, quer dizer que Deus está querendo destruir o Bet HaMikdash, destruir o templo sagrado de Jerusalém por causa de coisas erradas que os judeus estão fazendo. E ele vai limpar a mão em mim, quer dizer, eu vou ser o culpado? Em 300 metros. De jeito nenhum. Use as duas faixas da direita para Aí sair à ele- direita. Em seguida, mantenha-se à ele- esquerda. Aí ele viu que o negócio realmente era sério. A história dá um pulo assim entre esse acontecimento e o próximo acontecimento. Saia à direita. A Gemara não conta Em seguida, todos os use as detalhes. duas faixas da esquerda para Já vai manter à direto para o esquerda final para da história. viaduto O Dr. final da Manuel história que José o Neron Chaves. Keisar, ele se converteu ao judaísmo e saiu dele Rabi Meir Balanés. Pela época, pode ser que era o filho, pode ser que era o neto, no máximo bisneto. Mas pode ser o filho, pode ser o neto também, dependendo Use as de... duas faixas da esquerda para manter à esquerda depois que a para pessoa se viaduto converte, Dr. Manuel José até ele encontrar, Chaves. até se casar e até ter o filho. Então a gente não sabe, pode Em ser o filho, 200 pode ser o neto, metros. pode ser o bisneto. Use a faixa do meio para manter à direita. Segundo só, agora acabou, não tem mais GPS, já desliguei. Então, o Neron Keisar, ele vinha do Esav. Ele eram romanos, eles tinham o acompanhamento deles até o Esav. O que acontece muito na nossa história é que a gente tinha um acompanhamento na época antiga de todos aqueles povos que tinham a ver com a gente. Então nós sabemos que o Edom, que eles eram os filhos de Esav, eles deram origem aos países europeus. Isso porque era um acontecimento da nossa época, no nosso país. Então os romanos, nós sabemos explicitamente que na lista dos generais do Esav tem Aluf Magdiel, que diz o Rashi, o Magdiel é Roma. Quer dizer, nós sabemos explicitamente que aquele povo romano, eles eram os Bnei Esav. E do Neron Keisar saiu o Rabi Meir Balanés. E na nossa parashá, o Esav, ele fala para o Yitzhak, para o pai dele, ele fala, o meu irmão, chamaram ele de Yaakov. Yaakov é uma linguagem de calcanhar. E ele já me passou a perna 2 vezes. Então Esav, ele fala que o nome do Yaakov já está mostrando que ele, na hora que ele nasceu, já chamaram ele de Yaakov, que tem a ver com pé, porque ele vai me passar o pé 2 vezes. Assim falou o Esav. Quer dizer, o Esav, ele tinha esse sistema de adivinhação dele, por meio do nome ele sabia quem era a pessoa. E aí a gente vai ver uma história muito interessante, que até onde isso chega. Uma história verídica. Os sábios de Israel foram arrecadar fundos e o Rabi Meir foi com eles, Rabi Meir Balanés, esse filho ou neto desse Neron Keisar que se converteu ao judaísmo. E esse Rabi Meir Balanés foi um Tana, ele foi o maior tzadik, o maior sábio, o maior tudo. E ele foi arrecadar fundos junto com os sábios. Chegaram no hotelzinho, naquela época, tipo assim, você vai colocar hoje o seu dinheiro no banco. Então, se eu falo para você, olha, vai para o Banco Santander, abre uma conta lá, coloca o seu dinheiro lá, ou você vai para o banco, para a Caixa Econômica Federal, e a pessoa me fala, pera, e se depois que eu fizer a conta, eles falarem que eu não coloquei lá nenhum dinheiro, falaram que era tudo mentira e ficarem com o meu dinheiro. Aí você vai falar, não, isso não acontece. Não tem como, se você abriu a conta, não tem como eles falarem que você não abriu, não tem como eles falarem que você não colocou dinheiro. Então, antigamente, quando você chegava numa cidadezinha
E no hotel da cidade, o dono do hotel, ele era o banco. Tipo, na sexta-feira você não podia estar com dinheiro no Shabbat, você ficava com medo que alguém vai entrar no seu quarto do hotel e roubar o seu dinheiro, você deixava o dinheiro com o dono do hotel. E o dono do hotel, antigamente, era como o banco hoje. Era uma pessoa confiável, não tinha como ele falar que você não deu dinheiro para ele, principalmente quando se trata de algumas pessoas, que uma pessoa dá o dinheiro para ele guardar e as outras duas são testemunhas. E os sábios de Israel chegaram no lugar e o Rabi Meir, ele pergunta para o dono do hotelzinho qual que é o nome dele. E o nome dele era Kidor. O Rabi Meir falou, não vou deixar o meu dinheiro com ele. Aí os sábios de Israel falaram, mas Rabi Meir, essa pessoa, ele é a pessoa mais honesta que tem no mundo. Ele tem um nome na cidade, se você pergunta para qualquer um, se caiu uma folha da formiguinha que estava carregando a folha, ele vai pegar a folhinha, vai atrás da formiguinha para devolver para ela a folhinha. O cara mais honesto do mundo. Aí o Rabi Meir falou, não, mas o nome dele é Kidor. E tem um versículo que diz, Kidor tapuchot ema. Ou seja, Kidor é por causa que a geração. Então, Kidor tapuchot ema. O versículo diz que eles são uma geração que ela vai se inverter, ela vai ficar ao contrário do que ela era. E aí os Chachamim, os sábios de Israel, deram risada. Eles falaram, pera, por causa que o nome dele é Kidor, e por causa que tem um versículo que diz Kidor tapuchot ema, aí por causa disso você não vai deixar o dinheiro com ele. E eles todos deixaram o dinheiro com o Kidor. E o Rabi Meir foi para o cemitério e enterrou o dinheiro dele do lado de um túmulo. E depois do Shabbat, os sábios de Israel foram para o Kidor. E o que aconteceu? O Kidor tinha se transformado. Ele era a pessoa mais honesta do mundo. E deu um problema psiquiátrico nele. Ele virou a pessoa mais desonesta do mundo. Ele se transformou, exatamente como o Rabi Meir falou. O Rabi Meir falou que, olha, um dia isso vai acontecer, porque o nome dele é Kidor. Vai saber se acontece agora? E aconteceu agora. Os sábios de Israel falaram para o Rabi Meir, olha, você é tão inteligente, então você deve ter uma ideia também como pegar o nosso dinheiro de volta. Aí ele falou, o Rabi Meir falou para eles, olha, verifica de manhã o que a mão dele está suja, o que ele comeu na casa dele. Aí vocês vão para a mulher dele e falam, olha, ele pediu para você devolver o nosso dinheiro e o sinal que ele deu foi que ele comeu aqui da sua casa, ele comeu junto com você, tal e tal coisa. E então eles viram que a mão dele estava suja de kishuim. Kishuim é tipo uma abobrinha. Então eles foram para a casa dele e falaram para a esposa que, olha, o Kidor, ele pediu para a gente pegar o nosso dinheiro de volta, e o sinal que ele deu é que ele comeu com você a abobrinha. Aí a mulher falou, ai, que bom, porque eu pensei que ele tinha enlouquecido, e agora estou vendo que ele não enlouqueceu, foi só um surto, mas que, graças a Deus, que foi só um surto. Ela devolveu o dinheiro para eles e para ela estava óbvio, ela sabia que ele era uma pessoa honesta e ele tinha surtado, mas ela não sabia que o surto não tinha passado. Ele voltou para casa e ela falou, olha, que bom que você voltou assim e pediu para devolver o dinheiro que você roubou. Eu falei, o quê? Você devolveu o dinheiro para eles, então agora eu perdi a minha fama. Agora todo mundo sabe que eu sou ladrão. E ele brigou com ela e assassinou a esposa. Aí os Chachamim decretaram, por causa disso, Mai Macharonim Chová, que depois que você come, você tem que lavar a mão, tem que limpar a mão. O passar água na mão depois que você comeu, não deixar vestígios do que você comeu. Uma coisa muito interessante, eles pegaram isso como base
no decreto do Maim Acharonim. Aí, de qualquer maneira, perguntaram por que, como o Rabi Meir sabia que pelo nome da pessoa ele pode ver se essa pessoa ele era uma pessoa mais honesta do mundo e ele vai se transformar agora. Como ele descobriu isso? Aí você vai para o Esav, o Esaú da Torá, que o Esaú, o Esav, ele falou, o meu irmão, chamaram ele de Yaakov, uma linguagem de calcanhar, e por isso ele me passou o pé 2 vezes. E o Rabi Meir Balanés, ele era o descendente do Esav. Então por isso também ele reconhecia a pessoa pelos nomes. Uma coisa assim incrível. E isso que o Yitzhak viu, que Tzaid Bepiv, que caça na sua boca, quer dizer que dentro da boca do lobo, dentro do Esav, tinha essas almas do Rabi Akiva, do Rabi Meir, do Unclos, de todas as pessoas que vão se converter do Edom, do Ovadia, o profeta Obadias, todas essas almas, elas estavam na boca do Esav, quer dizer, elas estavam caçadas, elas eram a caça dentro da boca do Esav. Quer dizer, que caça, que sai do Bepiv, que caça na sua boca, não é caça na boca do Yitzhak, é caça na boca do Esav. Quer dizer, o Yitzhak, ele gostava do Esav, que caça na sua boca, quer dizer que estava caçado dentro da boca do Esav, todas essas almas dos grandes tzadikim que iriam sair, ou que eles próprios se converteram ao judaísmo, como o profeta Abadias, a esposa, ou que eles eram filhos de pessoas que se converteram, como o Rabi Akiva, ou o Rabi Meir Balanés. Todas essas almas imensas estavam presas dentro, estavam caçadas dentro da boca do Esav. Essa é a explicação que me deu o Rav Moshe Weber, Zecher Tzadik Lebracha, Lechai Olam Haba, Neshmato Beganzei Mrumim. E aí eu fiz uma pergunta depois disso. Eu falei, então, e aparentemente ele estava certo. Se ele viu lá a alma do Rabi Akiva que ia sair do Esav, ele queria dar brachá para Esav. Aí a Rebbe, Rav Moshe Weber, cada livro que ele estudava, ele dobrava a página, e ele acordava 2, 3 da manhã, estudava um livro de Kabbalah, dobrava a página, depois eu via que a esposa dele, eles deviam ter combinado isso, ela abria o livro na página onde ele dobrou, e ela lia as mesmas páginas. É uma coisa que eles deviam combinar entre eles, e depois eles se conversavam sobre esse assunto. Aí nessa hora ela nem esperou, ela já estava ouvindo a nossa conversa. Aí ela falou assim, se o Yitzhak tivesse dado a brachá para o Esav, não teria nem da Rabi Meir Balanés, nem Rabi Akiva, porque todas essas pessoas que se converteram não teriam aonde se converter. Quer dizer, o Yitzhak tinha que ter dado a brachá para Yaakov. Porque se ele desse a brachá para o Esav, não iria sair do Esav, não iria sair Rabi Akiva, não iria sair o Rabi Meir Balanés. Todas essas grandes almas iriam cair lá no fundo do poço. Eles não teriam como sair, eles não teriam como se converter ao judaísmo. Por isso Hashem fez um milagre, que tudo deu certo, que no lugar do Esav ser o terceiro patriarca do nosso povo, no lugar disso foi o Yaakov. Nossa parashá tem assuntos assim muito interessantes, muito profundos. E quando a gente chega nesse assunto, só para terminar, que o assunto de Yitzhak ter amado, Vayoav Yitzhak et Esav. Yitzhak, ele gostava do Esav. Então, o fato dele gostar do Esav tem agora mais uma explicação, que a gente vai para o assunto da Sefirah, que é como começamos a falar sobre isso no começo. Se fosse uma coisa, um erro que o Yitzhak fez, e o Yaakov, que nesse caso ele era vítima, o
o Yaakov, ele não poderia depois ele próprio repetir o erro e gostar do Yosef mais do que ele gostava dos outros filhos. Então, se fosse uma coisa da Tumá, uma coisa do lado impuro, primeiro que isso não aconteceria para Yitzhak. Se fosse uma coisa assim, uma coisa errada, e segundo que Yaakov não repetiria o erro. Então, o que acontece é que cada pessoa ele tem uma configuração espiritual. E essa configuração espiritual, com os nossos patriarcas, ela era clara, ela era 100%. Abraão era só Chesed, Yitzhak era só Gvura, Yaakov era só Tiferet. Entre todos nós, a nossa configuração tem muitas variáveis. A configuração deles era uma coisa só, era o extremo da coisa. E dois extremos, eles não conseguem se sincronizar. Então, a Chesed e a Gvurah, diretamente elas não têm uma sincronização. Por isso que Abraão, que era Chesed, o extremo da Chesed, ele gostava de Ismael, que era Chesed da Tumá. Então ele não sentia o mesmo amor que Abraão tinha pelo Ismael, ele não tinha pelo Yitzhak, que o Yitzhak era Gvurah. E não tem uma sincronização direta, tem uma sincronização indireta entre todas as Sefirot, mas uma sincronização direta não tem. Entre a Chesed do lado bom e a Chesed do lado ruim, entre a bondade do lado bom e a bondade do lado ruim, as duas são bondade. Agora, entre a bondade do lado bom e a severidade, o rigor, a dureza do lado bom, elas já são duas categorias diferentes. Então, por isso, Abraão ele tinha uma caidinha pelo Ismael que ele não tinha pelo Yitzhak. Isso não era por causa de algum aspecto, Deus me livre, de algum aspecto ruim, porque Abraão ele era 100% bom, ele era 100% tzadik. Depois Yitzhak a mesma coisa, Yitzhak era 100% tzadik, ele tinha uma caidinha pelo Esav que não tinha pelo Yaakov. Yaakov era 100% tzadik, ele tinha uma caidinha pelo Yosef, que era a coluna do meio, que Yaakov era Tiferet, Yosef era Isot. Essas duas Sefirot pertencem à mesma coluna, à mesma categoria. E então o Yaakov ele tinha uma caidinha pelo Yosef que não tinha pelos outros irmãos. E qual foi o erro deles? Foi demonstrar isso. Aí foi um erro de avaliação. Aí a gente diz que até Moshe Rabbeinu ele fez um erro de avaliação. Moshe Rabbeinu, o Hashem falou para ele, Deus falou para ele, você pega o seu cajado e fala com a pedra. Ele pegou o cajado, falou com a pedra e não aconteceu nada. Então ele pensou, se Hashem falou para ele pegar o cajado, então quer dizer que ele tem que dar uma cajadada. E aí Hashem falou para ele, por causa que ele não fez o que Hashem pediu de falar com a pedra, por causa que ele deu a cajadada na pedra, por causa disso ele não vai entrar na terra prometida. E aqui no caso era um erro de avaliação, porque Deus pediu para ele pegar o cajado, e aí ele falou com a pedra e não adiantou. Então ele imaginou, então por que Deus pediu para ele pegar o cajado? Com certeza tem que dar uma cajadada. E aqui, nesse caso, é a mesma coisa. O erro de avaliação do Yaakov é que ele foi vítima, a gente não diria uma discriminação. Ou seja, não é que Yitzhak não gostava do Yaakov. Yitzhak gostava mais do Esav. Quer dizer, o fato de alguém gostar mais de docinhos e gostar menos de salgadinhos não é uma discriminação para os salgadinhos, porque o outro vai gostar mais de salgadinho, vai gostar menos de docinhos. Então, não é que ele está odiando, mas ele simplesmente dá preferência a alguém que é como ele, da mesma sefirá que ele.
Então o Yaakov foi vítima disso. Então por que o Yaakov ele comprou depois para o filho dele, para o Yosef, uma túnica especial? Ele demonstrou esse amor que ele tinha mais pelo Yosef. Isso a gente já pode dizer que foi um erro de avaliação. Aí ele avaliou errado. Não quer dizer que ele fez uma maldade. Quer dizer, ele pensou que ia ser uma coisa e no fim foi outra. Ele imaginou que vai ter uma consequência boa, no fim teve uma consequência ruim. Ele imaginou que, olha, sendo que o Yosef, na opinião dele, seria o sucessor dele, vamos dizer assim, era esse que ele investiu. Então, talvez ele tenha imaginado, se ele vai comprar uma túnica especial para ele, para o Yosef, aí todo mundo vai falar, tá vendo o Yosef, o papai está dando uma atenção a mais para ele, então nós também vamos dar uma atenção a mais para ele. A gente não sabe o que ele pensou, aonde ele fez o erro de avaliação. A Torá não traz para nós, a Torá só fala, olha, não faça como ele fez. Daí você entende que ele fez um erro de avaliação, que ele não fez certo, porque se ele tivesse feito certo, aí a Torá iria te dizer, faça como ele fez. Isso que a Gemara falou, para não fazer como o Yaakov fez, que comprou uma túnica especial para o Yosef, para o José, então quer dizer que ele fez errado. Mas o errado dele não é que ele transgrediu algum mandamento da Torá, Deus me livre. Esse errado que ele fez é um erro de avaliação. Só para terminar a história, vou contar para vocês. Eu fui professor em Israel, professor de Heider, 18 anos. E uma vez estava com pressa e tinha que terminar o assunto com as crianças. E estava nessa história que o Moshe Rabbeinu bateu com o cajado na pedra e aconteceu um grande milagre que saiu água. E eu esqueci de falar essa palavra, que aconteceu um grande milagre. E a criança entendeu que o Moshe Rabbeinu bateu com um cajado na pedra. Para aquela criança pequena, o cajado é uma coisa muito grande. Então ele imaginou que a pedra quebrou e que tinha uma fonte dentro da pedra, alguma coisa a criança imaginou, contou para o pai. O pai falou, professor, não te falou que foi um milagre? Ele falou, não falei que foi um milagre. No outro dia me chamaram na diretoria e aí tava lá os dois pais, né, dos dois grandes rabinos da Yeshiva. Um pai veio ajudar o outro e eles falaram pro o dono, era Volpo chamava, o rabino-chefe lá, que era o dono de todas as instituições, que era o patrão deles também meu, também deles, ele pagava todos os salários. Então esses dois vieram reclamar, falaram, olha, o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, Rebbe Rashab, ele tinha um filho único, o Rayatz, o Rebbe anterior, e o professor contou uma história, esqueceu de falar que lá aconteceu um milagre. E o Rebbe Arashab, ele pediu para demitir esse professor, porque ele esqueceu de falar que aconteceu lá um milagre. Então, o Rebbe Abraham também, eu também esqueci de falar que aconteceu um milagre. Aí o rabino-chefe, o Ravolpa, o diretor, que é o que pagava os salários de todos, ele falou, olha, se você consegue me encontrar aquele professor que errou uma vez só, eu coloco ele aqui para ser diretor de vocês, porque vocês erram todo dia, e vocês vão reclamar que o Rebbe Abraham errou, vocês erram todo dia. Então se tivesse aquele que errou uma vez só, eu colocava ele aqui de diretor. E esse que é o negócio. Ou seja, quando a gente fala sobre erro de avaliação, quer dizer assim, que se ele estivesse na nossa geração, ele seria que ele fez um erro de avaliação. Então esse que é o assunto. Quer dizer, erro de avaliação, quer dizer, ele não fez uma transgressão, ele não fez errado, ele avaliou a situação da maneira errada. Ele pensou que a consequência seria uma e a consequência foi outra.
Não que ele optou por fazer uma coisa errada, Deus me livre. Então aqui no caso, isso que a Torá fala pra gente, que eles de uma certa maneira deixaram parecer que eles estão dando preferência para alguém, não porque queriam ferir o outro, mas até ao contrário. Quando eu dou uma honra para alguém, eu estou dando apoio para alguém, eu espero que todo mundo faça igual. E pensavam assim, quer dizer, esse foi o erro de avaliação que eles fizeram. E a Gemara fala para a gente, não faça assim, não demonstre a sua preferência. Tipo, agora tiver eleições e queriam que a gente apoiasse um dos candidatos. Eu falei, nós somos uma instituição educacional. Nós temos alunos comunistas, socialistas, democráticos, monarquistas, não sei, toda... Então, tem um aí que está no PT, o outro está não sei, nem conheço os partidos. Eu ouço o PT, ouço perda total, não sei, ouço muitas vezes essa palavra PT, mas não saberia diferenciar entre os partidos. Eu falei, olha, cada aluno nosso é outra coisa, a gente é instituição educacional, a gente não pode tomar um partido. Então aqui é a mesma coisa. Quando você ouve na Torá um caso desses, que um patriarca, ele expressou a preferência dele, a Gemara diz que, olha, a gente não deve expressar a nossa preferência. A preferência, ela acontece porque ela é uma coisa do lado puro. A Sefirá, ela tem um vínculo com a própria categoria. Então existe preferência, não tem como falar que não existe, mas é proibido a gente expressar ela. Então por isso que está escrito que Yitzhak, ele gostava do Esav, aí cada um dos nossos patriarcas expressou uma preferência e a Gemara diz, não, a gente não vai fazer nesse aspecto, a gente tem que morrer sem que ninguém nunca saiba qual era a nossa preferência. Tá bom, então Shabbat Shalom, Atzlacha, Briut, Panasá, Beshefa, Vekol Tov.